rogando a Deus, que é o nosso Pai, um Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, o nosso modelo e guia, e também rogar pelos nossos mentores, nossos amigos espirituais, que nos protegem, que vibram pelas nossas conquistas espirituais, a nossa eterna gratidão, e que neste momento em que estamos unidos através desta pequena oração, que os nossos pensamentos estão mais coesos, as nossas emoções mais conjugadas, possamos nós vibrar por todo o planeta Terra, em todos os pontos onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperarem, que a nossa pequena oração, a nossa pequena vibração possa acolher esses corações, pacificá-los, esclarecê-los, consolá-los. Agradecemos também, Senhor, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade do estudo dessas obras maravilhosas deixadas através da mediunidade do Chico Xavier. O Espírito André Luiz deixou essa maravilha para todos nós refletirmos. Que essa noite possamos, Senhor, refletirmos e estudarmos um pouquinho essa obra à luz do nosso entendimento. Gratidão eterna, que assim seja. Assim seja. Gente, boa noite a todos que foram chegando aí. Então, algumas pessoas, desculpe, eu não vi, mas deixo meu boa noite para todos. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho do próximo, desse capítulo, né, que vai estar retratando um pouquinho sobre o Leonardo Pires. Boa noite a todos novamente. E o título desse capítulo é Análise Mental. É importante compreendermos que nós, espíritos imortais que somos, nós estamos envoltos numa série de camadas vibracionais. E uma delas, que eu já falei aqui, é o campo ou a zona mental. É na mente que vai se estruturar todo o nosso perispírito. Tanto que, quando nós estudamos o livro Libertação, nós tivemos a oportunidade de falarmos que os espíritos ovoides perdem a forma perispiritual humana, né, física, e passam a ter aquela forma de ovo, por isso ovoide, né? Mas que, como está presente, intacto nele o campo mental, esse corpo depois, posteriormente, ele pode se reestruturar através das reencarnações. Então é importante entender que se a mente é um reflexo da consciência, a consciência está em nós, que somos espíritos imortais, nós precisamos compreender também que o perispírito é o reflexo do campo ou da zona mental. Ele é um reflexo. Então, a gente precisa compreender. Uma outra coisa que nós precisamos relembrar, já falado aqui inúmeras vezes, é que é na mente que são produzidos os pensamentos. Para André Luiz, ele diz que mente ainda é matéria, mas é matéria quintessenciada. E que os pensamentos também são matérias. Ele representa uma energia eletromagnética. Então, o pensamento ele pode ganhar forma, vibração, e isso é muito importante a gente compreender, porque nós somos feitos daquilo que pensamos. Nós somos o resultado final daquilo que somos, do que pensamos. O pensamento nada mais é do que o externar a vontade nossa, que somos espíritos imortais. Então, o pensamento, ele representa aquilo que vem, que é externado de nós, espíritos imortais. Ele é um produto final. É um produto final da mente. Então, nós somos exatamente produtos de nós mesmos. Nós temos um perispírito X, um corpo Y, e o corpo, ele é o resultado final daquilo que somos. Se temos um corpo defeituoso, com uma série de problemas, é porque nós somos assim ainda. Na medida em que nós formos evoluindo, as doenças, os sofrimentos, eles vão ficando para trás. À medida em que nós vivermos as leis que estão
impressas na nossa consciência, nós vamos nos afastando do sofrimento. E o sofrimento nada mais é do que a dor que se tornou crônica. Quando a gente experimenta a dor e, ao invés da dor se converter ou se transformar em experiência, pela nossa rebeldia, isso não acontece, então ela se transforma em sofrimento. Por isso que chamamos a dor como um processo crônico, né? Desculpa, o sofrimento como um processo crônico, né? Quando a dor cronifica, esse cronificar chama-se sofrimento. Então, a gente tem que entender que a dor vem ela é um resultado de um afastamento das leis de Deus. Quanto mais nós estamos afastados da lei de Deus, mais a dor se torna presente. Quanto mais a gente vai se aproximando da lei de Deus, mais a dor deixa de existir nos nossos contextos existenciais. E é por isso que na doutrina dos espíritos diz que há dois mecanismos que regulam o nosso processo evolutivo. Um é a dor e o outro é o amor. E eu espero que as obras de André Luiz estejam nos ajudando, assim como as mensagens, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajudando a sair do processo da dor e que a gente possa escolher, dia após dia, se aproximar daquilo que chamamos amor. Então, em cima dessa introdução, vamos lá ao capítulo em si dessa noite, muito rico. O Leonardo Pires começa a ser ajudado por Clarencio, lembra que ele promete que quando ele regressasse com a Antonina, ele iria ajudar o Leonardo Pires nos seus sofrimentos. E então o Clarencio, logo após a oração, diz ali, ele começou a aplicar-lhes forças magnéticas no campo cerebral. É importante a gente compreender que a oração, ela é de suma importância para nós. Olha que interessante, para nós. Porque Deus não precisa da nossa oração. Deus é completo. Ele é completo. Deus é perfeito. Aliás, Deus é perfeição. Nós não. Então, nós é que precisamos da prece para começarmos a nos conectarmos com Deus. Porque Deus já está conectado em nós. Aliás, nós, né, estamos em Deus, como diz Paulo. Então, precisamos compreender que Deus está conosco às 24 horas do dia, mas nós não estamos com Deus 24 horas. Nós. Porque o nosso pensamento, ele vaga, o nosso pensamento ainda está muito atrelado às coisas da vida material. Como a gente gosta da vida material. E como a gente dá muito mais à vida material, dá muito mais atenção e dá muito mais de si à vida material do que espiritual. Vivemos, quando a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente fala assim, nossa, estou vivo, que bom, né? Aí a gente levanta e começa a nossa vida material, observe. Troca de roupa, escova dente, lava o rosto, arruma a cama, toma café. Isso tudo é o quê? Vida material. A gente não se conecta imediatamente também, ou prossegue se conectado com a nossa vida espiritual. E assim a gente vai para o trabalho, passa o dia inteiro trabalhando, vivendo, quase que praticamente só para a vida material. Então, a oração é aquilo que nos conecta ao Pai, de uma forma mais estreita. E depois que ele faz essa conexão de uma forma mais estreita ainda, é que ele vai aplicar as forças magnéticas, que são o passe, né? O passe, para nós, é uma mistura de magnetismo, né, ou de magnetismo espiritual e material, porque nós estamos na carne, né, e temos fluido vital. Lá para ele o passe é só energias espirituais, e ele vai começar a trabalhar com Leonardo Pires. Então, vamos lá? Vamos relembrar ainda mais alguns conceitos que são de suma importância. Nós já vimos esses slides, talvez, em diversas aulas que eu sempre lembro. No livro Mecanismos da Mediunidade, quando André Luiz vai falar sobre o poder da oração no perispírito, ele diz que quando nós oramos de que forma, né?
através de estados de atenção. O que é dar atenção? Atenção é quando a gente concentra alguma coisa num ponto, né? Eu acho engraçado quando eu, assim, com todo respeito, eu acho que é válido, né? Também é válido, mas não pode ser tão somente. Tem gente que fica andando pela rua com uma coisa que parece um terço, né? E que fica fazendo oração. Não vai a crítica, mas aonde está a mente dessa pessoa? Está na oração ou no caminhar dela? Né? Então, ele está falando, quando estamos em estado de atenção, ou tensão pacífica, que pacificamos um pouco o nosso campo mental, porque a gente pensa tanta coisa no dia a dia, nós, então, que somos mulheres, a gente faz 4 trilhões de coisas ao mesmo tempo. Os homens só conseguem fazer uma de cada vez, me desculpem os homens presentes, mas é um fato. Vocês não lidam com muitas coisas ao mesmo tempo, a mulher lida. A mulher é mãe, cuida dos filhos, vai cuidar da cozinha, vai fazer comida, vai lavar roupa, vai cuidar de casa, tudo junto. Se a gente pedir para vocês fazer isso tudo junto, vocês falam, por onde eu começo e não consegue fazer tudo isso. Mas a mulher parece que ela foi criada para fazer tudo isso, né? A gente, quanto que o homem tem outras qualidades que são nobres também, mas a gente está falando, a gente, então, parece que a nossa mente está em 4 mil vezes, em 4, 5, 6, 7, 10 mil lugares ao mesmo tempo, fazendo tudo. Então, ele diz, quando a gente está em tensão pacífica, em que a gente pode estar mais com a gente, e é para dentro que a gente tem que, é lá que está escrito as leis de Deus, em virtude da reflexão, refletir é o ato de dobrar sobre si próprio, de ir para dentro de si próprio. Ou oração natural, aquela oração em que você está ali realmente, você não está em outros lugares. Não está assim, Pai nosso que está aí no céu, nossa, eu tenho que lavar a roupa quando chegar em casa, santificado seja o vosso nome, eu tenho que botar feijão de molho, e não sei o quê. Não é essa oração que eu estou falando, não, é aquela em que você está. O campo dos pensamentos, veja, o pensamento é produzido na mente, exprimir-se-á em ondas de comprimento médio, ou seja, aquelas ondas que vão muito alto, em esferas que vão alto, bem alto, não tão alto, mas bem alto, né? De aquisição de experiências por parte da alma correspondendo à produção de luz interior. Então, é um momento em que a agitação disso aqui, que são os elétrons, essa figurinha que está se mexendo ali na tela, no centro, que está em verde, laranja, são os prótons e os nêutrons. E essa coisinha amarela que está em constante movimentação chama-se elétrons. A gente agita os elétrons mentais de forma tal, dando um exemplo e fazendo uma comparação com o nosso mundo aqui, né? Porque isso é trazendo uma comparação para aquilo que nós conhecemos no nossa dimensão, muda-se o estado da matéria. E nós conhecemos pelo menos 3 estados da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, veja bem, quando a gente está nessa concentração, nesse estado de oração natural que ele cita, que não é nem um poder imenso, nós mudamos o estado da nossa matéria perispiritual, que é a matéria quinta essenciada, que eu estou dando um exemplo de matéria ponderável da nossa dimensão material. Mas é só para mostrar que a gente muda o estado vibracional, torna o nosso perispírito menos materializado. Isso me parece muito bom, tanto para a harmonia nossa, quanto para buscar uma harmonia de saúde, né? A gente já fica pensando sobre isso. Então, ele vai mais além, falando dos mecanismos da oração. Olha que interessante, André Luiz não para aí. Estou falando daquela oração mais simples, em que a gente faz uma entrega mais simplória, é assim que acontece com a gente. Olha que coisa maravilhosa. Espera aí agora. E ali, só para mostrar para a gente, né, relembrar os nossos momentos de aula, né, que quando a matéria está em estado sólido, as moléculas, né, elas estão mais próximas. Quando está em estado líquido, ela está em agitação, tem mais espaço entre as moléculas. E no estado gasoso, olha quanto espaço intermolecular que nós temos. É muito grande. A agitação da matéria é muito maior. É só para exemplificar um pouco, para a gente poder materializar mais a ideia, né? Porque às vezes a gente fica meio fora, né? Sem poder imaginar o que o outro está querendo dizer. Mas existem outros estados da matéria hoje, na própria física. O estado de plasma, nós temos televisão em casa de plasma, né?
de plasma em que a agitação, olha só, é muito maior e o espaço intermolecular muito maior, e ainda temos o condensado de Bose de Einstein, mas não vamos entrar sobre isso. Mas são outros momentos exóticos de estados da matéria, para a gente ver como, né, ainda estamos falando só em matéria, mas já existem outros estados pesquisados em que a gente pode imaginar no perispírito quanta coisa acontece, né, nesse estado. Só para trazer aí uma exemplificação e falar um pouco, né, de outra linguagem mais física para a gente ir se acostumando, que para a gente é muito diferente. Dizem que no estado de condensado de Bose, né, de Einstein, as partículas, né, os prótons, elétrons e nêutrons se unem a outros, que eles passam a funcionar e a se movimentar, todos como se fosse uma dança. Olha que interessante, em profunda harmonia. Como tudo no universo vai, né, vai buscando a ordem, tudo. Mesmo aquelas criaturas que estão em mais perfeita desordem, andando no mais alto nível de contramão das leis divinas, mas um dia eles vão ter que andar na mão da lei divina, na busca da harmonia, dessa dança universal, como esse condensado, que dança harmoniosamente juntos em fraternidades. É só para a gente filosofar um pouco dentro disso. Como tudo vai caminhando para lá. E espero que nós, como indivíduos, estejamos caminhando para lá. Mesmo sabendo que a gente é só um indivíduo, mas a gente já começa a mudar o estado moralizador do nosso planeta. Às vezes a gente fala assim, para que eu vou ser bom? A grande maioria não é, mas a gente não tem nada a ver com a maioria. É a gente com a gente mesmo, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse e falou da porta estreita, que todos nós passaremos pela porta estreita. Que a porta estreita só cabe um de cada vez. Então, a gente tem que se harmonizar com a gente. Não importa se o resto do mundo está fazendo mal, se o resto do mundo é astuto, se o resto do mundo está andando na contramão, que não é todo mundo que está fazendo isso, mas vamos exagerar, né? Não importa. Eu vou andar na ordem. Mesmo que me chamem de uma pessoa ingênua e tola, porque tolo mesmo e ingênuo mesmo é o astuto e o violento. Esses são ingênuos de carteirinha e tolos de carteirinha. Por quê? Porque quem está com Deus, olha a lógica, quem está com Deus está com a maioria, e quem está com os homens está com a minoria. Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então, quem está com Deus já está com a maioria. E quem está fora de Deus está com a minoria. É por uma questão de lógica, já que se a gente não quiser usar a moral, é uma questão de lógica. Só isso, mais nada. É para a gente começar a pensar. Só isso. É um pensamento, tá bom? Isso aqui é para explicar os estados, depois vocês leem, eu não vou ler isso, mas eu trouxe um pouco de explicação. Vocês podem acessar os conteúdos dos slides que estão à disposição de vocês, os slides são públicos, eles não me pertencem, tá? E André Luiz continua lá na sua explicação, lembra na oração simples, aquela oração apenas que eu boto a minha emoção junto, mas ele está falando no estado de emoções profundas, naquelas, as dores indizíveis. Todo mundo aqui, com certeza, já passou um momento de dor que não dá nem para traduzir, é ou não é? Dores profundas. Eu duvido que aqui, nessa telinha que eu estou vendo os rostinhos de vocês, eu duvido que vocês não passaram momentos de dores inenarráveis. Eu duvido, nós moramos num planeta de provas e expiações. Nem que foi uma vez só na vida, que eu acredito que foi mais do que uma, mas vamos dizer, uma. Todo mundo aqui já viveu momentos dificílimos de dor que a gente não sabe nem traduzir como suportou passar. A gente só sabe que passou, mas que foi barra. Então ele diz, naqueles momentos de emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental, naquele momento que a gente está tão sofrido que a gente faz uma prece para Deus, que é quase que uma única palavra que a gente solta, às vezes a gente só consegue falar
ou duas. Meu Deus! E o resto a gente não consegue falar mais nada, porque as lágrimas vêm e parece que a emoção conecta com o Senhor. Todo mundo já deve ter passado isso na vida. Nesses momentos em que a gente está completamente concentrando as forças mentais, nessas súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos, ou seja, de poder elevadíssimo, de vibração elevadíssima, que alcança vibrações altíssimas, isso é a palavra de André Luiz, ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhante aos que se aproximam dos raios gamas. O que é isso? É um momento em que não há uma agitação só de elétrons, mas há uma agitação tão grande da matéria que os prótons e os nêutrons, os núcleos dos átomos, eles se agitam tanto que eles se separam. É nessa agitação nuclear, ele faz essa comparação, que os átomos liberam grande quantidade de energia. É no momento em que essa agitação é tão grande que a matéria se transforma em energia, conforme Einstein nos ensinou que matéria e energia é a mesma coisa. Só que matéria, nos dizeres de André Luiz, é energia coagulada. Olha que interessante. É nesse momento em que a gente vibra tão alto que o nosso perispírito se irradia luz. Lembra que alguns mentores, quando eles entram em prece, é narrado nas várias obras de André Luiz que começa a vir uma luz, uma luz, uma luz, uma luz deles? É nesse momento que o nosso perispírito ocorre nele tamanha transformação que ele consegue se transformar numa energia. Olha que coisa mais linda para a gente pensar. Que nós somos co-criadores, como ele diz, em plano menor, capazes de modificar tudo em nós mesmos e tudo ao nosso redor. Por isso que Jesus dizia, vós sois deuses, nós temos essa capacidade. Por que não começarmos a colocar isso em prol a nós mesmos, para que possamos diminuir os sofrimentos que ainda estamos colhendo de vidas passadas, mas para não semearmos mais sofrimentos para frente. Por que a gente não bota isso em prol de nós mesmos? E, ao mesmo tempo, para levar toda essa força, esse exemplo para aqueles que estão ao redor e na retaguarda de nós mesmos. Isso é só uma reflexão. E mostrando o poder que tem uma oração. O poder que tem. Desde uma oração simples que fazemos, que podemos fazer ao amanhecer ou ao anoitecer, até aquelas que às vezes fazemos naquele auge de dor que estamos. Olha quanta transformação pode operar uma prece na nossa vida. E a gente sabe que esses mentores, que são narrados nessas obras de André Luiz, quando eles oram, eles conseguem fazer com que o perispírito deles se modifique tanto que eles exalam luz. E que essa luz vai para todos aqueles que estão ao redor e vão ajudando a transformá-los também. Quantas vezes a gente viu isso nas obras de André Luiz? Olha o poder curativo que nós podemos exalar ao nosso redor. O livro iniciou com uma prece, né? E olha no que deu. Isso aí, com a prece da Evelina, não é isso? É isso aí. Muito E bem olha o que lembrado. deu. Isso aí. Uma precezinha de um serzinho lá que tem os 15 anos, né? Acho que é mais ou menos isso que a menina tem, né? A gente vai ver o poder desta prece, desse espírito, como ele vai mudar a vida de todo mundo até o final do livro. Foi muito bem lembrado, Célia, muito bem lembrado. Isso é uma prece. Então, olha só, isso não é um exemplo para nós podermos fazer também? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, não desistam. Eu sempre, às vezes, quando as pessoas falam, eu tenho uma pessoa assim problemática na família, não sei o que, eu falo assim, ora, mas a pessoa não muda. E espera. Há tempo de plantar, há tempo de colher, nós também. Deus não espera a gente. Espera o outro. Cada um tem o seu tempo. Eu sei que a gente é aflito, a gente quer resultado para anteontem, mas larga dessa ansiedade, faz a tua parte. Às vezes, suas palavras não são o ideal para aquele espírito que está no caminho, na contramão da
das leis de Deus. Às vezes o que a gente pode fazer por ele de melhor é orar. Porque às vezes as palavras ele não quer mais ouvir. É um espírito rebelde que já fechou seus ouvidos há muito tempo, se é que já não veio tampado. Sabe por quê? Nós também somos surdos para muitas coisas, é só observar. Né? Então pensa na gente, a gente é surdo para muitas coisas, então deixa o outro no tempo dele, faz a tua parte e segue. Né? Mas não deixa de orar. Olha o poder da prece. Não deixa de orar. Então vamos lá, falamos desse monte de física. Aqui eu falo da física quântica, para quem quiser ler depois. Eu só lembrei da física quântica porque fala muito do poder da transformação. Dizem que a gente, um observador, quando está observando uma partícula, ela é capaz de se transformar, né, naquele instante. Ela se modifica com o observador. A física fala que a partir do momento em que a gente observa o fenômeno da partícula, ele pode ser transformado. Mas ele não atribui isso exatamente ao espectador que está olhando. Mas alguns estudiosos da física quântica, não são todos, né? Eu só quero que vocês saibam isso. Nem todos eles, tá? Eles acreditam que nós podemos mudar, né? Com a nossa espiritualização, com a nossa observação, mudar a matéria em energia. Eles não acreditam todos. As obras de André Luiz, sim. Então, a gente colocou aqui, né, o Fritjof Capra, que é um escritor, ele é um físico que escreve sobre vários teóricos sistêmicos, que é uma outra corrente da nossa ciência, é uma corrente menos ortodoxa. Ele usa analogias espirituais, mas mantém sempre as bases científicas, ele fica com a física clássica, né? O David Bohm, ele também, ele já, depois do diálogo que ele teve com o Krishnamurti, ele fala um pouco sobre espiritualidade. O Amit Goswami, que é muito conhecido, ele une a lógica científica com a espiritualidade profunda, e outros, tá? Então, entendam, quando se fala dessa física que diz que nós podemos mudar com o nosso pensamento, o estado da matéria, não são todos os físicos que acreditam sobre isso, tá? Geralmente eles ficam mais com a ciência do que com essa questão da espiritualidade. Porém, nosso autor, André Luiz, ele fala que nós podemos mudar, né? E nós acreditamos nisso. Acreditamos verdadeiramente nisso. Então, nós sabemos que podemos interferir, até porque André Luiz nos chama de co-criadores em plano menor. É em plano menor, mas né? Então, nós sabemos que podemos mudar a nossa realidade. Então, ali só trouxe alguma coisa da literatura. E aí continua as narrativas lá do livro do André Luiz. A corrente de forças devidamente dinamizada no passe magnético arrancá-lo-á da sombra anestesiante da amnésia, porque ele não lembra, o Leonardo Pires, da sua vida passada. Ele está ali, mas, né? Por que ele está na casa de Antonina? Ele poderia estar na casa de todo mundo, não é verdade? Por que ele está ali? Porque ela foi uma grande paixão dele de uma outra vida. Mas o que ele lembra é que ela é a neta dele, mas ela foi muito mais do que neta dele, né? Então, através desse passe, ele vai mexer nos arquivos do Leonardo Pires. Poderemos, então, sondar-lhe o íntimo com mais segurança. Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, vai voltar naquele tempo dele lá, em que a Antonina era a Lola, né? Ele vai voltar até lá para ele entender que a Lola é a neta dele hoje, né? Assistido por nossos recursos, a memória dele regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa que o retém junto à neta, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro a benefício deles mesmos. Então, eles vão lá nos arquivos cerebrais dele, magneticamente, e vão puxar um livro da prateleira, que é a vida dele lá, quando ele foi Leonardo Pires, que vai estar lá mostrando os personagens, e uma dessas personagens é a neta dele, para que ele possa compreender, se resolver com a Antonina e seguir o caminho dele, porque ele também precisa seguir. Se a gente ficar agarrado ao passado, a gente vai evoluir? Não, o passado são experiências que a gente deve tirar de lá as informações, mas a gente tem que viver.
A vida acontece aqui nesse presente, não é verdade? E não é nesse presente que eu desmancho os nós do passado e construo um futuro melhor? Então, qual é o momento que eu preciso viver? É o presente. É o presente. Então, eles vão lá mexer, né? Vão pegar a prateleira lá, o livrinho exato, conforme a vibração magnética, o livro tal tem vibração tal. Quando passar a mão, vai ser como um imã, vai vir para fora. Do que vem para fora, ele vai lembrar, para ajudar o Leonardo Pires a sair dessa situação e evoluir também. Então, é um exemplo para a gente, não agarra no passado. O passado é uma série de experiências que a gente tem que guardá-lo como experiências, não como uma recordação que nos deixa atrelados, aferrados e amarrados. Não, ele é só uma experiência que nós temos que seguir. E é isso que eles vão fazer com o Leonardo Pires. A gente vai ver esse processo paulatinamente, né? Porque a gente não viu, quando a gente falou uma certa vez aí, que a casa mental tem um departamento chamado memória. Lembra que uma certa vez eu trouxe para vocês daquele livro Pensamento e Vida do Emmanuel? A mente é cheia de departamentos, a memória, a inteligência. Lembra que a gente trouxe? E que o gabinete-chefe era a vontade. O que representa a vontade? A força moralizadora, que não pode deixar, portanto, um dos departamentos da mente tomar conta da vida da gente, que é o dos desejos. Eu tenho uma vontade de emagrecer, mas eu tenho uma vontade de comer pizza 4 vezes ao dia, uma inteira. Sabe quando que você vai emagrecer? Dia de São Nunca. Porque o teu desejo controla a tua vontade, que diz, coma para se nutrir e não para se enfermar. Mas quem come 4 pizzas por dia está pensando em se nutrir ou ficar doente? E ficar doente, né? Porque ninguém precisa comer 4 pizzas por dia. Eu dei um exemplo, né? Então, eles vão lá no arquivo da memória do Leonardo Pires, vão trazer aquele livro para fora, aquela informação, aquele arquivo para fora, para que Leonardo Pires possa entender o que se passa e transformar aquela experiência de vida em ensinamentos para seguir. Então, vamos lá. Mas o retrocesso das recordações poderá verificar-se de improviso, indagou Hilário perplexo. E aí, resposta, sem dúvida, respondeu o instrutor. A memória pode ser comparada à placa sensível, que é um influxo da luz, né, quando é incidida a luz, guarda para sempre as imagens recolhidas pelo espírito no curso dos seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Ele compara a memória a um filme aqui. Quem é mais antigo vai entender. Quem é muito jovem nem sabe mais o que é filme, né? Lembra que o filmezinho da máquina, né? Quando a gente clicava a máquina, hoje o pessoal novo nem sabe que treco é esse, né? Graças a Deus que eu sou desse tempo que eu conheço os dois lados. O Rogério está rindo. Eu não sei se o Rogério, muito novo, também nunca deve ter visto o filme na vida dele, sei lá. Eu vi. Eu confesso os cabelos brancos, eu confesso. Então, quando a gente batia na máquina, entrava o feixe de luz, a imagem ficava lá impregnada nesse rolo aí, que depois de uma série de processos químicos, né, o rolo se tornava o negativo e a gente imprimia a foto. Não era assim? Então, ele compara a memória a isso daí, algo que está impresso, que está lá marcado. Lembra? Marcas e memórias do perispírito? Está tudo impresso lá, os arquivos direitinho. Ele vai trazer aquele filme para fora, para o Leonardo Pires poder ver o filme da existência dele. É mais ou menos isso, né? Só para a gente entender. Estou chamando a atenção dos antigos, né? Porque os atuais não sabem nem que treco é esse rolo de máquina, filme, esses trecos, ninguém sabe o que é isso. Cada existência de nossa alma em determinada expressão da forma é uma adição de experiência, está vendo? As nossas existências representa apenas o somatório de experiências, não para a gente ficar lembrando, eu fui isso, aquilo, fiz isso de errado. Não. O que você fez? Isso? Então corrige. Pronto, segue o caminho. Qual foi a emoção que te levou a errar? Foi desejo demais de viver as coisas em excesso. Então agora vive no equilíbrio. Um exemplo, né? Conservado em prodigioso arquivo de imagens. Ele está fazendo comparação ao filme, né? Que em se superpondo umas às outras jamais se confundem.
Em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, é preciso recorrer aos arquivos mentais, está tudo lá, arquivadinho, como se fosse um filme de rolo, de modo a produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados ao irmão sofredor, que nos propomos socorrer, como também para descerrar os escaninhos da mente, né, como se fossem escaninhos, nas fibras recônditas em que ele detém as suas aflições e feridas invisíveis. Então, ele vai lá, naquele determinado escaninho, né, daquele determinado escaninho da mente, vai tirar essa memória, vai trazer à tona para quê? Para que o Leonardo Pires possa socorrer-se, libertar-se das suas aflições e das suas feridas e seguir os seus caminhos para frente, que é para frente que a gente tem que andar. Então, eles vão fazer isso, não é por um ato de crueldade, mas é um ato de libertação. Eu não sei se eu me fiz entender, se eu não me fiz, vocês me futucam aí. Ainda falando da mente, ele continua, o Clarencio. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. No corpo físico, a gente faz o quê? Cirurgias, não é? Para se recuperar. No campo da mente, eles abrem os arquivos quando é necessário, porque se não for, não ia abrir. Para quê? Como se fosse processo cirúrgico, né? Você vai tirar lá de dentro aquilo que estava lá, fechadinho, paradinho, quietinho, vai trazer à tona para cicatrizar as aflições e a ferida. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica. Cirurgia psíquica não é abrir o cérebro, não, é trabalhar com essas memórias, né? Mais tarde, quando a gente tiver mais juízo, aí sim. Tanto quanto hoje, vai avançando em técnicas operatórias com vistas às necessidades do veículo da matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentrará um labirinto mental, ele vai ajudar a trazer essas memórias para cicatrizar no momento certo, com a mesma facilidade com que atua, extrai um apêndice condenado. Então, ele vai saber trazer aquilo para fora e curar, como a gente faz no processo cirúrgico, traz para fora para trazer a cura. Mais para frente, mas ainda acha a gente muito sem juízo. Todo mundo quer saber o que foi em vidas passadas, para saber se foi rei, rainha, gente importante. Não vejo ninguém querendo saber se foi um escravo, um pobrezinho de marré-marré. Isso ninguém quer saber, né? Mas foi lá, quando a gente estava na burguesia, que a gente cometeu grandes erros e está, às vezes, enrolado por isso até hoje. Isso ninguém pensa. Então, era melhor ser um pobrezinho de marré-marré, que não tinha, né, destaque social nenhum, que com certeza a gente teria feito muito menos bobagens, né? Então, é porque a gente não para botar a mão na tal da consciência. Então, vamos lá, vamos seguir nas nossas reflexões. O orientador fixou paternalmente e aduziu. Freud, né, o pai da psicanálise, vislumbrou, se eu não me engano, né, vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor, e como toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Então, ele foi muito técnico, né? Não bastará conhecer e interpretar. Então, eu conheço, dou todo o embasamento teórico, interpretei. Tá, mas e daí? Você tem que dar o para frente, né? É indispensável sublimar e servir. O grande cientista observou aspectos da nossa luta espiritual, mas sendo evolutivo e catalogou os problemas da alma, ainda encarcerada nas teias da vida inferior. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas não lhe estendeu o eficiente bálsamo curativo, ou seja, ele não aplicou a medicação, ele descobriu a doença, de onde ela veio, como ela é, mas cadê o remédio? Não tem. Fez muito, mas não o bastante. Claro que ele fez muito, já trouxe bastante, mas tem que dar seguimento, não pode parar aí. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão, do amor, retirando do próprio coração dele e ajudando o outro a encontrar esse amor. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. E é verdade, não adianta só dar a informação, mas tem que, através da informação, ajudar o outro a criar o processo de formação, de desenvolvimento, de reflexão e de profundidade daquela ideia. Essa é a intenção. Isso é o que o professor faz dentro de sala de aula.
né? Ele tem a erudição, mas ele vai levar aquilo de uma certa forma, com técnicas, para fazer com que o aluno reflita e aprenda, não é assim? É o parto das ideias que Sócrates falava tanto, né? O professor faz esse parto lá dentro da sala de aula, mas o professor é o maior parteiro que tem, né? Não são os obstetras, não. O professor é o maior parteiro que tem. E já não é a primeira vez que nas obras de André Luiz faz uma certa crítica a Freud, que Freud catalogou as doenças, mas não trouxe propriamente uma metodologia para um trabalho eficaz, né? Mas foi bom o que ele trouxe, a gente não deve desdenhar ele, não, só quero dizer isso, o trabalho dele foi de suma importância, tá? Então vamos lá, eu só vou falar um pouquinho dele. O Freud, né, ele catalogou muitos distúrbios, né, e que tem origem em conflitos inconscientes, é verdade, a gente tem muita coisa que está lá no inconsciente, especialmente ligados à repreensão e desejos de traumas infantis, né, então ele catalogou muitos. Freud dividiu os transtornos psíquicos em 3 grandes grupos, o Freud fez. Em neuroses, todos nós somos neuróticos. Vou dar essa notícia triste para vocês, tá? E graças a Deus que a gente não está dali para baixo. Muitos já estão dali para baixo. Mas neuróticos somos todos nós. Se não formos o que está ali para baixo, que eu vou ler, graças a Deus, todos somos neuróticos. Neuróticos como histeria, fobias e obsessões. O indivíduo sofre, mas mantém contato com a realidade. Nós ainda sofremos e a grande maioria mantém contato com a realidade. Só que eu vou dizer para vocês, eu vejo um pessoal nas redes sociais que eu acho que já perdeu o contato com a realidade há muito tempo, com todo o respeito, tá? E aí, as neuroses, que somos todos, acabei de dar essa notícia trágica para vocês, temos ainda as psicoses, aí a coisa pega, como a esquizofrenia e a paranoia, a ruptura com a realidade e fragmentação do ego. Aí a coisa, o bicho pega. Aí precisa de medicação, de muita teoria, de muita psicoterapia, precisa do psiquiatra e do psicólogo. E as perversões, pior de todas. Comportamentos que desviam da norma, especialmente ligados à sexualidade, como fetichismo e sadismo. Os psicopatas têm muito disso, né? Para quem já viu muito filme de psicopata, sabe que eles são muito sádicos, têm a sexualidade totalmente perturbada. Ali já há uma ruptura total com a realidade, muito difícil o tratamento, aí só muitas vidas, tá? Então, eu digo para vocês, de tudo não é melhor ser neurótico. Então, dei uma notícia ruim, mas, ao mesmo tempo, entreguei a todos uma notícia muito boa, porque nós não estamos para baixo, eu quero crer. Então, já temos salvação, né? A nossa salvação está mais light, se for pensar. Não que os outros também não tenham, eles vão ter, né? Porque nós estamos fadados à felicidade, todos nós, e à libertação, todos. É uma fatalidade para todos. Mas, para quem está na perversão, por exemplo, tem um caminho muito longo para fazer. Pelo menos nós, neuróticos, temos um caminho mais curtinho, graças a Deus. Estou rindo, é triste, mas é uma realidade. Né? Estou até com medo se eu estou sendo sádica, mas vamos lá. Perispírito. Que força mágica será esta? Nosso orientador fitou sereno e esclareceu. Não nos esqueçamos que temos diante de nós o veículo espiritual, porque ele magnetizou, né, o Leonardo Pires, que vai voltar, por excelência vibrátil. O perispírito é muito plástico, lembra uma das propriedades do perispírito? Então, quando ele magnetizou, ele mudou muito essa condição do perispírito, porque ele quer extrair uma memória para fora, para o Leonardo Pires poder se cicatrizar. O corpo da alma, que é o perispírito, modifica-se. A gente já viu o estado de oração, como a gente muda o nosso perispírito? Ele é plástico, ele muda, nós somos produtos de nós mesmos, né? A gente veio construindo essa ideia para chegar aqui. O corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção que lhe flui do âmago. Isso, aliás, não é novidade. Na própria Terra, a máscara física altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. A nossa cara não muda quando a gente está alegre, quando a gente está triste? Ou então a gente, às vezes, quando vê um absurdo, faz uma cara assim, né, que a gente acaba de se entregar que aquilo que a gente está tentando falar não é exatamente aquilo que a gente está pensando. Quantas vezes, né? A nossa cara entrega a gente para os outros. Não sei vocês, mas às vezes a minha cara me entrega demais, né? Eu estou tentando disfarçar que eu não estou apavorada com a situação, que a pessoa está me dizendo que é um absurdo, mas a minha cara faz aquela cara assim de quem, né? Já se entreguei.
Em nosso plano, quer dizer, no plano espiritual, semelhantes transformações são muito mais rápidas. Por quê? É muito mais fácil ver o perispírito, que é muito mais maleável do que a matéria. É muito mais difícil a gente ficar mascarado no plano espiritual, né? Aqui a gente pode estar com raiva e dar aquele sorrisinho amarelo, mas lá não vai dar, não. Quando a gente ficar com raiva, vai ficar estampadaço. Então, se aqui a gente já tem dificuldade de tentar botar os dentes para dentro da boca e dizer que está com vontade de morder, lá a gente escancara, tá? Então, já vou avisando que lá não tem como a gente botar máscara. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas, exteriorizam aspectos íntimos do ser com facilidade e segurança, porque a molécula do perispírito giram em mais alto padrão vibratório com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência por fulcro anímico expressa-se deste modo na matéria sutil com poderes plásticos, lembra a plasticidade do perispírito, plásticos mais avançados. Então, se o nosso perispírito pode mudar de estado, se tornar menos denso, né? Até a ponto de um dia, quem sabe, a gente ser energia, que eu quero crer que os espíritos puros assim o são, porque se a matéria se converte em energia, eu fico imaginando, os espíritos puros devem ser algo muito semelhante a isso, porque eles não sofrem mais nenhuma interferência da matéria. Imagina Jesus, hein? Ele não externa a luz, ele é a luz. É diferente, olha que interessante isso. É para lá que todos nós vamos, olha que delícia saber disso. Mesmo sabendo que a gente ainda está muito longe, mas é para lá que todos nós vamos, né? Então, o perispírito tem esse poder. Então, que nós possamos ser esses deuses que Jesus falava, vós sois deuses, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Olha que coisa boa. A luz é a única força física que não se modifica por onde ela passa. Se a luz passar dentro de um pântano, ela não se contamina com aquela porqueira do pântano. Já a água, o que acontece se eu botar água pura dentro de um lugar sujo? A água vai ficar suja, não vai? Mas a luz não fica. Por quê? Porque não se contamina mais com essa sujeira. Então, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós também podemos ser assim, dessa forma. Olha que delícia isso para a nossa vida. Então, que possamos ter essa luz vibrante, vibrátil, que tanto Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, falou isso para a gente, né? Isso é um motivo de esperança, de consolação, de força para todos nós não desistirmos de sermos bons. Agora, mais do que nunca que o planeta está em transição, é hora da gente ser bom, porque é bom ser bom. Não importa se o outro não é. Se o outro quer continuar a ser violento e astuto, o problema é dele. Mas que não seja esse um problema nosso. Eu posso me modificar, mas eu não tenho poder de modificar ninguém. Eu posso vibrar amor, mas eu não posso botar amor no coração de ninguém. Entenda isso. Então é hora de ser firme naquilo que a gente já sabe da lição deixada pelo nosso modelo e guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais do que nunca é hora da gente viver isso, até por uma questão de física, eu trouxe física para provar isso, para que a gente pode. Então é hora. Eu sei que tem dia que a gente está meio desconcertado, mas faz uma oração e pede, Senhor, me ajude, eu ainda sou frágil, mas eu quero desenvolver esse potencial de sal e luz que eu posso ter e ser. Eu sei que tem dia que a gente tá que tá. Isso é assim para todo mundo, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não deixa a ira tomar conta de você, não deixa a astúcia governar a sua vida. Não deixa a violência te conduzir. É hora da gente externar o amor. Esse planeta pode ser diferente. Para ele ser diferente, depende da gente. E para a gente ficar aqui, depende da gente também. Senão a gente vai ser que nem os capelinos. Vai ganhar um passaporte carimbado para outro lugar. E eu acho que ninguém aqui quer isso, nem eu. Né? Então, que a gente possa ajudar uns aos outros, que a gente ainda é frágil. Estupefato, ouvimos Clarencio, que nos informa generoso. Repararam? Antonina é Lola e Barruri. Lembra? A gente já sabia disso, a encarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços de imenso amor. Ambos procedem de lutas enormes, na teia infinita do tempo. Quer dizer, tem muito mais do que isso, do que essa vida que vai ser aberta, né?
que ninguém se aproxima do outro por acaso. Na doutrina dos espíritos, o acaso não existe. A gente se aproxima por vinculações magnéticas ou positivas ou negativas, mas o acaso não existe, né? É física de novo, mas levando para a filosofia. Ambos procedem de lutas enormes na teia infinita do tempo. A mulher irresponsável de ontem, lembra que ela seduzia, não quis ter filho, queria viver para a vida, largou o filho para lá. A mulher irresponsável de ontem, hoje é mãe amorosa e digna, à procura da própria regeneração. Então, hoje, a Antonina, que fora Lola, está tentando resgatar aquela mulher responsável, aquela pessoa íntegra que não quer mais enganar homem nenhum, nem ninguém na vida, que quer cuidar dos seus filhos, quer ser mãe de verdade. No passado, ela não queria nada disso. Então, eu diria assim, como aquela frase deixada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. O que a Antonina está fazendo? O esforço em domar as más inclinações. Então, se ela pode, a gente pode? Pode, gente. É outra força, está dando força para a gente. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado, agora nessa vida, né, com quem se encontra igualmente enliada por laços do pretérito e outras vidas, e que, em não a atendendo agora, relegou-a ao esquecimento. Foi abandonada, lembra que a Antonina foi abandonada? E por isso o pequeno, acho que é o pequeno Marcos, né, o filho que morreu, por isso que o menino morreu, porque não teve condições financeiras para tratar a pneumonia do menino. Olha que triste para uma mãe. Quer mais sofrimento? Eu não sou mãe, mas eu fico me botando no lugar dela. Deve ser uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Recebeu, contudo, antigos associados de destino por filhos do coração, que conduz para o bem. Em contraposição às facilidades delituosas do passado, atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Que a expiação, ela está expiando. Ela está em processo expiatório. O que é expiação? Trazer o puro para fora. E ela está tentando trazer o puro para fora? Está tentando viver as leis que estão escritas na consciência. Está tentando trazê-la para fora, para a experiência, para a vida, para a prática do dia a dia. Com dor, mas está tentando. Mostrando para a gente que a gente também pode. Olha que bonito essa história de vida da Antonina para a gente. Né? Ela já ganhou meu coração, essa Antonina. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês essa noite. Que o amor vence qualquer coisa. É difícil amar? Muito. Se fosse fácil, a gente não precisava de muitas encarnações. Não é coisa fácil. Amar requer muita coragem. Amar requer demais coragem. Requer muita ponderação, muita misericórdia, muita transformação da violência em brandura. É difícil amar. Mas a gente já consegue. Mesmo capengando e errando, mas a gente já consegue. Então, que a gente possa desenvolver essa plantinha chamada amor, dar muita luz, muito sol, muito cuidado a ela, para que ela possa se converter em flores e frutos. Flor para embelezar aqueles que convivem com a gente, e frutos para alimentar aqueles que estão cheios de fome, de amor, de justiça e de bondade, que nunca encontraram isso em coração nenhum na Terra. E muitas vezes vai ser a gente o porto seguro desses que andam sofridos pela terra. Esse é o nosso potencial. Então, gente, era essa mensagem que eu tinha para deixar a todos vocês, desejando que essa semana chegue cheia de paz e luz, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, inunde o nosso coração e a nossa mente o dia inteiro, de boas vibrações para a gente tentar ir se modificando. Ainda temos 6 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à total disposição de todos.